beijo a todo o Brasil que nos assiste quase todos os dias através da vitrine do artesanato na TV. Por que quase todos os dias, né? Porque a gente passa em vários canais, em várias emissoras, em vários horários, de segunda a sexta. E no fim de semana, curta a vida, seja muito feliz e, claro, faça um bom artesanato. Aliás, gente, o artesanato de hoje, ele é muito bacana porque ele é muito fácil, viu? Para você fazer em casa. A gente vai trabalhar com a tinta, que é a pinta tecido, né, Lu? Isso, pinta tecido. A Lúcia Luzzi é uma professora. Gente, ela se apresentou comigo só uma vez. Mas ela tem uma didática para ensinar que é dela. Imagina. Você é incrível, tem uma força interior assim. Eu fiquei encantada com ela e graças a Deus, né? O homem lá em cima ouviu, ela voltou. Obrigada. Volte mais vezes, viu, Lu? Muito obrigada. Tudo que tá aqui foi a Lúcia que fez, utilizando a pinta tecido. Tem gente que fala, Cláudia, eu com pincel não gosto muito, eu não tenho habilidade, mas é tão fácil trabalhar com a pinta tecido, gente. E aí algumas técnicas, alguns trabalhinhos, ela coloca junto um pet appliqué, né, Lúcia? Isso, e a pintura por cima. Olha, essas peras, olha que coisa linda, foi a pinta tecido. Tudo que tá aqui. E hoje a nossa aula é esse barrado com a Laços da Vida. Quem conhece a Deise Costa sabe, conhece as réguas da Deise. Então a gente juntou duas coisas aqui, a Lúcia com a sua pintura e mais as réguas da Deise. Um beijo, Deise Costa, para você, querida. Muito obrigada pelo convite. A gente que agradece, tem que voltar muito mais vezes. Muito obrigada. Gente, a gente olha assim, eu falei, nossa, que tecido bonito esse que você comprou para fazer o barrado. Você que pintou. É, pintura. Olha que pintura. Legal. Agora aqui atrás, né, Lúcia, nesse pano de copa cor-de-rosa que tá lindo, é um pink. Isso. Conta o que você fez. Eu fiz o appliqué com a mesma técnica. O que eu apliquei? O tecido com o termocolante. Aí eu apliquei no pano de copa e por cima eu fiz a parte de sombra e luz, onde vai me dar o efeito de que o tecido tá dobradinho. Então a técnica que eu vou ensinar aqui no tecido hoje, direto na pintura, a única coisa que difere para este aqui, quer dizer, tá aprendendo duas técnicas ao mesmo tempo, é o appliqué, que é o termocolante no tecido, aplica no pano de copa e depois entra com a técnica de pintura. Uau, que aula! Fica facinho de fazer. Então tudo com você a partir de agora. Vamos lá? Então, Cláudia, como eu disse no outro programa, eu gosto de usar produtos de qualidade, né? Então, assim, escolha um bom pano de copa. As réguas da Deise são muito bacanas, porque elas te proporcionam um trabalho perfeito. Como eu disse da outra vez, você vai conseguir fazer, assim, muitos trabalhos. Vamos supor, você pega uma encomenda com 10, 12 trabalhos ou mais. Você vai conseguir fazer todos eles iguaizinhos. A régua não deforma. De jeito nenhum. É pra vida toda, né, Lu? Exatamente. Isso que é uma maravilha. Essa régua que eu vou ensinar hoje, que chama régua babado, ela vai vir assim, ó. A réguinha e vem um desenho junto com a régua, tá? O desenho é só para você ter parâmetros. Não adianta você colocar aqui em cima e querer riscar, que não vai dar certo. Ele vai se modificando a cada vez que você vai riscar. Então a gente vai utilizar somente a régua. Eu vou ensinar todos os truques dessa régua aqui, porque as pessoas às vezes olham e falam assim, nossa, mas como que eu vou conseguir fazer alguma coisa, um negócio assim, uma régua, né? Algo quadradinho com um monte de furinho? Vai sair aqui. Dá medo, não? Vai sair, mas é muito prática e muito fácil, tá? Então é o seguinte, o início, os panos de copa geralmente eles têm 50 centímetros, tá? Esse que eu tô trabalhando, ele tem 47. Então ele vai sobrar um pouquinho, o que eu faço? Eu deixo um pedacinho da régua pra lá, pra fora dos dois lados, tá? E vou trabalhar com ele no restante, tá bom? Então o que nós vamos fazer? Posicionar a régua com esse ladinho aqui, ó, sempre pro meu lado esquerdo. Esse lado? E esse aqui é reto, ó. Perfeito. Ó. Aqui ele é meio, como que se diz? Aquela figura, o pentágono, né? Isso, ele é meio curvadinho, né? E aqui ele é retinho, tá? Então esse ladinho sempre pro lado esquerdo e esse retinho sempre pro lado direito. Por quê? Justamente por conta do desenho, ó.
Vou colocar aqui em cima e você vai me entender, ó. Porque na hora que eu for riscar, olhando para ele, eu vou ter os parâmetros. Entendi. Se eu estiver com ele assim, eu consigo fazer. Não é que a pessoa não vá conseguir fazer. Se ela riscar errado, ela achar que ela não vai conseguir, ela vai. Só que ela vem riscando de lá para cá, tá? Então, para ela não ter dúvidas, posiciona a reguinha. Se ela for, como eu disse, o pano for menor, a régua, todas as réguas da Daisy tem 50 centímetros. Então, eu vou riscar, eu vou tirar um pedacinho para cada lado para poder riscar, tá? Porque quando eu vou fazer no apliquê, Cláudia, o que acontece? Eu risco no termocolante, aplico o termocolante no tecido, e aí você vai falar assim, e o pedacinho que sobrou, eu virei. Você vira aqui e passa o ferrinho. Tá? Os dois ladinhos, se o pano for menor, tá? Então, segredinho da régua. Posicionou a régua, vai vir com um lápis, ó, e vai traçar logo essa parte de cima, porque se eu mexer um pouquinho, eu tenho o parâmetro, consigo voltar lá, tá bom? Agora eu vou traçar a parte de baixo, ó. Olha aqui. Eu uso um lápis comum escolar, pode ser 6B, 4B, o que vocês se adaptarem melhor. Isso aqui é um lápis comum de escola, tá? A marca do lápis na lavagem vai sair. Ok. Então, a primeira parte da régua, a primeira coisa que você tem que fazer é riscar em cima e embaixo. Embaixo. Se por acaso eu movimentar, eu consigo chegar nela novamente sem ter problema nenhum, tá? E aí a régua vem toda furadinha. Tá dando pra ver direitinho pela câmera que ela vem toda furadinha? Ó lá, perfeito. Toda furadinha. Sabe aquela brincadeirinha que a gente tinha na infância, ou que a gente faz? Eu fiz muito com meu filho, do liga pontinho. Nossa, é o que nós vamos fazer agora aqui. Então, o essencial é marcar com lápis todos os furinhos. Os pontinhos. Todos os pontinhos. Eu vou colocar o lápis em todos os furinhos, ó. E vou marcar a régua todinha, ó. Tá? Aqui não tem necessidade que eu vou pro outro, mas eu vou mostrar boa parte já pra vocês aqui, tá bom? Então, ó. Se você quiser terminar, que aí eu vou lá, Neilô. Tá bom. Que aqui, meu povo, tem que ganhar tempo, eu tenho que coordenar o meu tempo com o das professoras e o das aulas para que vocês em casa enquanto eu vou marcando, nada, eu não vou fazer mais nada. Eu logo falei, agora é o pulo do gato. Gente, a Vitrine do Artesanato separou para você, de todo o Brasil, um DVD muito legal, muito querido, aonde você vai aprender a trabalhar com essa tinta que é tão fácil, gente, qualquer criança consegue, viu? Que é a Pinta Tecido. Nesse DVD, ele tá lindo, uma qualidade, uma perfeição. Você vai aprender 7 aulas incríveis, ó. Você ficar aguçada, tem uma bolsa que é tipo de uma eco bag, coisa mais linda. Ele é um compilado de várias professoras. Eu só tenho fera aqui, ó. Lili Negrão, a Denise Emery, a Vera Isoyama, que pinta uns gatos como ninguém, a Rose Nascimento e a Jamile Wendler. Só fera ensinando você a trabalhar com a Pinta Tecido. Por falar na tinta Pinta Tecido, você vai receber 30 tintas em cores variadas para você usar e abusar. A aula de hoje, essa régua que a Lúcia está utilizando, que é da Daisy Costa, vai para sua casa. A régua com o desenho embaixo, ó, tudo direitinho, até com os furinhos, para você trabalhar em casa do jeitinho que ela está ensinando. E tem um presente, quem ligar e comprar, a gente vai mandar outra régua também da Daisy Costa, que é a Laços da Vida. Eu até tenho já algumas réguas expostas, para quem não sabe, deixa eu mostrar como é que fica a Laços da Vida depois de pronta, ó, olha que linda, gente. Ela vai de presente para você também usar. Tem gente que usa em fronha, em lençol, em pano de copa, em toalha, onde você quiser. 0800 380 2000 ou 011 3382 2000, tá? Um kit pra lá de impecável para você ou até como uma baita sugestão de presente pela nossa loja virtual vitrinedoartesanato.com.br. Lu, deu tempo de fazer todos os pontinhos. Que eu coordenei direitinho aqui, Não fiz mais nada, vou ensinar tudo direitinho. Fiz todos os pontinhos, me certifiquei que estão todos marcadinhos, tira a régua e agora eu venho com o desenhinho que vem junto com a régua. Vou colocar assim, ver se os meninos conseguem pegar direitinho. Eu não pulei um pedacinho, Cláudia?
Então esse pedacinho eu não tenho aqui, certo? Eu vou para este aqui, ó. Ó, essa barrinha. Tá vendo? Se eu colocar aqui, ó, o parâmetro dele é exatamente esse. Então eu vou colocar ele aqui acima, ó. Eu tenho que fazer primeiro todas as curvinhas. Então, ó, lápis, venho aqui e faço a curvinha. Deu pra ver? Eu vou fazer outra. Vamos mostrar de novo, vamos lá. lá. Tá, aqui, ó. Eu vou fazer esta curvinha aqui agora, tá? Essa aqui, ó. Ok? Eu vou fazer todas, Cláudia, pro pessoal ter ideia, ó. Essa daqui, agora eu vou fazer esta aqui, ó. Tá vendo? Eu tô ligando o pontinho, ó. Eu vou de um pontinho no outro e faço a voltinha, ok? Olha aqui. Os pontinhos são minha referência. São as referências. Lembra que eu falei do liga pontinho? Olha aqui, ó. Pontinho, pontinho, curvinha. Ok? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer são as curvinhas. Parece estranho, né? Eu podia fazer os traços primeiros, mas eu perco parâmetros. Então, eu prefiro fazer assim primeiro. Aí, eu vou utilizar a própria régua para fazer os traços. Tá? Então, ó, esse traço é o que estaria aqui. Então, eu vou fazer este aqui, ó. Tá? Olha aqui, gente, ó. Deixa eu mostrar só um minutinho, ó. Esse aqui... seria o que não está aparecendo, que eu teria virado se fosse tecido. Tá. Eu vou fazer este aqui, ó. Esse. Tá? Então, ele tá aqui, ó. Eu pego a parte reta da régua. E olha aqui, ó. Os pontinhos certinhos, ó. O da curvinha, aqui, 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 ó. E eu vou traçar, ó. Ok? Ok. Vou fazer de novo aqui. Você tá vendo que esse é meio tombadinho? Então, eu olho lá e é só encaixar a régua aqui, que ela é muito precisa, ó. Esse aqui, ó, tá fazendo Olha ele aqui, inclinado, ó, né? Veja bem, ó, a câmera tá mostrando, ó, os pontinhos são certinhos. Então, eu venho... que o importante nessa régua, para dar o efeito legal, certinho do tecido, é você riscar ele direitinho, tá? De novo, ó, pontinho em cima, no meio e embaixo. Ok? Ok. Então, ó, não tem dificuldade nenhuma, é só encaixar nos pontinhos, ó. Eu uso a própria régua, a parte de trás retinha, ó. Agora aqui. O que é bacana, gente, é que ó, você fala, mas como que ela sabe os pontinhos corretos? Ela tem esse... Só olhar, ter como parâmetro. Olhar aqui, ó, ela tá seguindo exatamente os riscados aqui, ó. Se ele é inclinado, se ele é retinho. Isso, exato, Cláudia, é isso mesmo, ó. O último risquinho. O último seria o retinho, eu não tenho ele, que ele seria virado. Ele já começou a ter uma carinha de tecido dobradinho. Só que além desse tecido dobradinho, a gente imitou um viezinho na ponta, ó. Que seria essa pontinha aqui embaixo. Como se o tecido tivesse sido costurado, uma fitinha, um viés embaixo. E é essa parte que eu vou riscar agora. Tá? Então, de novo, como parâmetros, tá aqui, ó. Liga pontinho, ó. Liga pontinhos. Olha aqui. Ó. Certo? E acho que essa é a parte até mais tranquilinha. Mais tranquilinha. Porque são os pontinhos que estão sobrando. Exatamente, ó. Não tem segredo nenhum. Então, eu vou ter o viés do início ou a minha fitinha, assim como... Porque a gente coloca sempre um acabamentinho na ponta do tecido, né? Pra ficar mais bonitinho. E aqui a gente pensou nisso também. Então, ó. Tá vendo? O lápis vai só ligando os pontinhos. Tá tudo riscadinho, Cláudia, ok? Tudo riscadinho. Perfeito. Alguma Meninos, dúvida? Débora e Lu, tá tudo bem no caminhão? Dá pra ver? Porque quando eu falo caminhão, são as pessoas que estão colocando esse programa no ar. Deu certinho? Deu, Débora? Como se ela fosse me responder aqui. Acho que deu, né? Eu acho que não ficou dúvida nenhuma, mas se ficar é só entrar em contato com a gente, mas tá riscadinho. Ela foi se baseando nesse desenho aqui. Por isso mesmo que a régua tem os pontinhos, então a primeira coisa é passar todos os pontinhos da régua e a brincadeira do ligar pontinhos. Começou com a parte de baixo, fez os riscos, alguns retos, alguns são meio inclinados. Exatamente. E o que sobrou depois para você fechar aqui
formando como se fosse um viés. Porque, na verdade, o tecido, quando ele dá essa dobradura mesmo, quando é um tecido mesmo de babado, ele nunca é certinho, né? Então, a gente pôs algumas inclinações e tudo mais por isso. São detalhes do seu Adolfo, né? O esposo da dona Daisy, que faz os projetos. Gente, que régua inteligente. Demais, né? Incrível. Agora, a gente vai começar a pintar, tá? Que legal, me apaixonei, muito bacana. Então, ó, vou tirar daqui. Aqui tá riscadinho do mesmo jeito, ó, não mudei nada. Me certifiquei que tá tudo certinho. Aí eu usei uma plaquinha de MDF com cola de escola, como todo mundo que pinta tecido tá acostumado, tá bom? Não tem segredo nenhum. E agora a gente vai partir pra pintura, tá? Nesse tipo de pintura, eu tanto posso usar o bico para pintar o viés, como pintar no pincel. Na outra aula que eu estive com você, eu ensinei a usar somente o bico. O pessoal começou a me perguntar assim, Lúcia, sua tinta só serve para pintar no bico? Eu falei, não, eu vou fazer um passo a passo no pincel. E vocês vão ver que ela também serve para pintar no pincel, tá? Então, dessa vez, eu vou pintar no pincel. Eu estou usando a cor marfim, que foi uma cor que eu optei para fazer aí, mas vocês usem a cor que vocês desejarem. Um pincel de cerdas, tá? Não precisa ser muito largo. E aí, ó, carrego o pincel, eu carrego bem o pincel e eu vou pintar primeiramente aqui. Todo mundo fala assim, ó, pintura em tecido, começa de cima para baixo. Aqui não, eu começo de baixo para cima. De baixo para cima. Tá? Eu preciso do viés, por quê? Porque ele vai receber luz e sombra por cima dele. Então eu vou precisar que ele esteja seco para que eu faça luz e sombra. E com isso eu vou ganhando tempo, ó. Então aquele viésinho que eu risquei com todo cuidado, por último, eu vou pintar na cor marfim. O pincel é alguma certa específica? Ele é um pincel próprio para pintura em tecido, tá? O pincel da Condor é muito bom, é o pincel, se vocês quiserem mais detalhe, é o 454, tá? Muito bom. Aliás, eu gosto muito dos pincéis da Condor. Aqui, segredinho de pintura em pincel, na pintura baixa, que é essa que eu tô fazendo aqui, ou fundo, como algumas pessoas dizem, não tem muito, Cláudia. O que a gente pede é o seguinte, o tecido tem uma trama, ele segue uns risquinhos. Se você repara bem, quando eu coloco a tinta, ó, dá para perceber que eu tô preenchendo. Então, o que que eu faço? Eu procuro preencher no sentido da trama do tecido, ó. Tá? Ele tá meio envezado aqui, ó. Tá bom? Por isso que você vem, às vezes, com o pincel também meio que na... Isso, na diagonal. Na diagonal, né? Exatamente. Eu prefiro porque entra mais tinta no tecido. E a tinta tecido, a pinta tecido, ela é maravilhosa porque ela cobre na primeira demão, tá? Na primeira já? Primeira. Opa! Eu não preciso esperar secar da outra demão. Ela funciona tão bem quanto usar ela direto no bico. É uma única demão, cobertura perfeita, lavagem após 72 horas, como qualquer outra tinta, só que ela tem alguns diferenciais, o dobro de resina, pigmentação e fixador. Então, é uma tinta que você vai pôr em qualquer tipo, pano de prato sem alvejante, dá, Cláudia? Nem pensar. Pode pôr na cândida depois de 72 horas que ela não vai manchar e não vai desbotar. Meu Espetacular. Deus. Olha, quem está gostando dessa aula, a gente separou um DVD onde você vai aprender a trabalhar com essa tinta, vai receber 30 pinta-tecidos na sua casa, essa régua espetacular, para lá de inteligente da aula de hoje, da Daisy Costa, e ainda para quem ligar e comprar outra régua de presente que é a Laços da Vida, 0800 380 2000 ou 011 3382 2000. E boas pinturinhas para você de todo o Brasil. Até rimou. Agora eu vou usar o verde pistache. Agora uma perguntinha, tô vendo no pincel. E se eu fosse direto com a pinta tecido? Pode ir com ela direto no bico aqui. Direto no bico? Pode, direto no bico. Quer ver? Sem querer abusar? Imagina. Porque aqui tem que agradar gregos e troianos, aquelas pessoas que gostam do pincel. Não, fica tranquila. E aquelas que querem pintar. Olha aqui, ó. Direto com a tinta, ó lá. Sem segredo nenhum, ó. Do mesmo jeito que eu fiz. Olha aqui. Aonde é pintura baixa, nessa régua aqui, eu consigo fazer com o bico, ó. Não tem segredo nenhum, ó. Entendeu? Muito bom. Então, do mesmo jeitinho, não tem segredo nenhum, tá? Aí, com o verde pistache, eu vou ensinar a fazer os caracóizinhos que eu fiz no tecido. Ai, Lúcia, como é que você faz isso? Eu pego alguns modelos de tecido, às vezes eu tô na rua, em alguma loja de tecido, eu dou uma olhadinha na estampa e eu
Me baseio nisso, florzinha, coraçãozinho, aí eu usar a criatividade para o que gosta. Por que que eu tô pondo um pouquinho de água aqui? Como eu te disse, a tinta tem o dobro de resina, pigmentação e fixador, então ela é um pouquinho mais grossa que as outras. Para quê? Para essa cobertura perfeita de mão, na primeira demão. Então eu coloco um pouquinho de água porque eu quero deslizar mais o pincel aqui, tá? Então, ó, dissolvi um pouquinho a tinta com água, misturei bem. Vou trabalhar com pincel liner agora, tá? Que é um pincel fininho. E ó, em pé. A minha mão não sai do lugar, o meu pulso não sai do lugar, só a mão, ó. Ó, meu pulso encostado, tá? Como apoio. E o que eu movimento é minha mão. Tem toda uma técnica, né? Tem uns segredinhos, né? Que é bom a gente passar para as pessoas, né? Eu acho que tem que aprender, quem gosta de ensinar tem que falar tudo. Olha aqui, ó. Eu vou fazer como se fosse no cantinho, sabe? Que o tecido recortou, que depois ele vai dar um efeito especial. Ó, vamos supor que aqui dobrou o tecido e ficou um pedacinho só do caracolzinho. Tudo isso faz a diferença no seu trabalho depois, ó. Aqui ficou dobradinho pro outro lado, né? Parece que o tecido fez isso aqui, ó. Exatamente. Certo? Fiz os caracóizinhos. Agora eu vou partir para fazer a parte da dobradura, que é aquela partezinha de baixo. Né? Um verde mais escuro, tá? Aqui agora é o verde oliva. E aí um outro tipo de pincelzinho que é esse aqui, tá? Um pincel chanfrado também, mas de cerda também. Aí a cor que eu for usar para fazer a sombra, eu vou fazer o preenchimento também, ó, Cláudia. Ó, tá? Lembra das curvinhas que nós fizemos primeiro, ó? Ó, elas aparecendo aqui. O que que ela é? Nada mais é do que a parte da dobradura do tecido. Quando um babadinho dobra, acontece isso. Então ela tem que receber esse tom mais escuro. Um tomzinho mais escuro, que é o mesmo que eu vou usar para fazer a sombra, tá? Ok? Ok. Alguma dúvida até aqui? Não. Então vamos partir para o próximo. Falei que ela é uma baita professora. Olha ele aqui, bem, todo né? prontinho. Imagina, fico envergonhada. Não, mas boa, vozeirão. Olha lá, fiz todo os caracóizinhos. Primeiro pintei o viés, todos os caracóizinhos, pintei todo o fundo. E agora eu vou ensinar a fazer a sombra, que é o que as pessoas têm um pouquinho mais de dúvida quando vem esse pano. Mas não tem segredo nenhum, Cláudia. Com o tom mais escuro, ó. Agora um pincel um pouquinho mais largo, é o 327 número 8 da Condor, tá? Eu carrego a pontinha do pincel e eu vou fazer todas as sombras desse lado para fazer do outro lado depois. Então eu imagino o seguinte, Cláudia, não tá dobrado para cá? O tecido não teria feito isso aqui, ó? Sim. Então aqui embaixo eu tenho o quê? Sombra. Em cima eu tenho luz. Então eu imagino o seguinte, que todos desse lado recebem a sombra aqui. Então, ó, esse aqui vai dobrar na hora da costura, que é aquele pedacinho que eu te falei que não vai existir. Tá. Então, ó, põe no pincel, faço a sombra para um lado, ó. Interessante que a própria régua te dá... Já te proporciona todas as isso, tá vendo? Não tem direções. segredo nenhum. Aonde tem a sombra, porque é onde tem esses riscos que ela fez inicialmente, onde vai receber a sombra. Exatamente. Porque a dobra. A dobradura do tecido, ó. Então fiz esse lado, certo? Vou lá e faço todos esse lado. Viro. Desculpa aí, meninos, tá? Mas assim, a gente precisa ficar movimentando um pouco a mão pra lá e pra cá. Ó, e agora eu vou fazer o outro lado. Ó. Como já muda, né, Lúcia? Não parece mais um risco, parece o tecido dobrado mesmo, né? Exatamente isso. Tecido dobrado, gente, ó. Essa régua é um sucesso, Cláudia. O pessoal olha, legal. põe. Posso pôr a mão? É um babadinho mesmo? Que ideia. É de verdade? Você costurou? É pintura? É muito bacana. É uma técnica diferente, né? Feita com a régua e com a tinta. Entendeu, Cláudia? Como já dá, ó, pra eles verem? É basicamente isso. Vou deixar secar 24 horas e aí termolina leitosa. Qual é o objetivo? Termolina leitosa não desfia a pontinha, ó, lá tá recortado, aqui não tá.
Onde que eu passo a termolina? Aqui, Cal, vou mostrar pra você. Pincel de cerda. Vou passar a termolina aqui, ó. Eu venho, esfrego ela no tecido aqui, ó. Nessa beiradinha, tá vendo que eu tô pegando um pedacinho da tinta, ó, o meu pincel. E outro da parte branca, tá? Passo na frente todinho. Aí eu posso viro recortar. E passo atrás. Não. Deixo secar no mínimo 24 horas. Aí sim eu posso recortar. Se eu recortar com ela molhada na primeira lavagem de Ela cia, sai, é mesmo. ela sai. Aqui também ela fez como se fosse um pespontinho, né? Exatamente. Também com o pincel fininho, como imitando uma costurinha que tá segurando o viés. E aqui é um tipo de um Aí é um bordadinho que eu coloquei, um passa-fita com bordadinho que eu coloquei pra dar um charmezinho. Olha, aqui no caso são com esses arabescos. Aqui também ela fez com os coraçõezinhos, ó. Mas é o mesmo estilo, é a mesma régua. É a mesma régua. Com outras cores. E ali também, olha, a mesma régua. Hoje a Lúcia deu uma aula utilizando os arabescos. Os meninos estão mostrando aquela é com apliquê, né, com tecido. Essa daqui do lado da pera, azul, essa pintura. Ó, como você pode fazer também, ó. O roxinho também é pintura. Gente, aquilo que a Lúcia explicou, aonde tem as dobras, os riscos, sempre vai receber uma luz, né, uma sombra, uma tinta mais escura. Isso. Nessa parte aqui, como se ela estivesse dobrando, a tinta mais escura também. Aí aqui no caso ela fez as florzinhas. Você fez com a pinta tecido, você utilizou... Tem o pinta bolinha. Pinta bolinha. Pinta bolinha, né? Pinta bolinha. Não ficou muito legal? Mas, Lúcia, você é um escândalo. Imagina que é isso. Eu estou encantada, não é? Imagina. De como ela ensina bem, a gente aprende de verdade, uma delícia. E depois um pano de copa desse, como valoriza para a gente presentear. Sem dúvida nenhuma. Sabe o que eu achei bacana? Porque pano de copa tem assim, tem mulheres e mulheres, eu sou mulher, eu sei. Tem mulheres que gostam daquela coisa mais rococó na cozinha, mais com bordados assim. Tem aquelas que são extremamente modernas, como essas meninas novas que trabalham comigo. Esse pano de copa, esse tipo de desenho, eu acho que ele atinge todo mundo. Mesmo a mulher que gosta de algo mais clássico ou mais rústico na casa dela, né? É uma pintura que agrada todo mundo. Então a gente fez uma parceria, a vitrine do artesanato, inclusive com essa régua que a Lúcia utilizou hoje. Mas antes de falar da régua, vamos falar. Você vai receber um DVD, onde você vai aprender várias técnicas utilizando essa tinta pinta tecido, né? Que é como se parece, a gente pode chamar de parece uma canetinha. É. Tão fácil pra gente manusear, que ela é, né? E aqui eu tenho, na verdade, 7 aulas com várias professoras, então eu tenho um mix muito interessante. Você vai receber também as 30 tintas para tecido. Gente, olha que legal. Ó, eu vou pegar aqui 2 tons de verde, ó. Olha aqui, ó. Olha o carinho para você. Não é que você vai ter só um tom de verde, eu tenho 2 aqui na minha mão e de olhar na bancada eu tô vendo outros 3. Tem esse amarelo fosforescente que tá muito bacana, tem o rosa, tem esse, parece um lilás, quase a cor do meu esmalte, que tá lindo também. Esse aqui, ó, essa cor, parece um prata, não, é o pérola. Metálico. É o metálico. Então tem uma variedade de cores, são 30 tintas para que você possa fazer inúmeros trabalhos. Agora, o pulo do gato, né? Você já aprendeu a pintar. A gente vai mandar para sua casa, juntamente com o kit, a aula de hoje, que foi a régua da Deise Costa. Essa régua foi desenvolvida para que você faça um trabalho exatamente igual ao da Lúcia. Hoje a Lúcia vai ensinar você a trabalhar com a pinta tecido e a trabalhar com a régua. Porque ela ia chegar na sua casa, você vê esse monte de furinho, como que eu vou trabalhar? Foi uma pique de uma aula. Sensacional, imagina. Você está de parabéns. Obrigada. Para quem ligar e comprar, recebe de presente outra régua, também da Deise Costa. Essa é a Laços da Vida que a gente usa muito. Legal, né, gente? Que carinho gostoso para você de todo o Brasil. 0800
3380-2000 para todo o Brasil, ligação gratuita, ou 3382-2000. E ainda pela nossa loja virtual www.vitrinedoartesanato.com.br. Lúcia, tem 20 segundos para acabar o programa. Quer mandar algum beijo? Eu queria mandar um beijo para todas as minhas alunas, minhas amigas Silvia. Silvia Regina é um doce de menina. Silvia Regina, para você com muito carinho. Um beijo, amiga. Tchau. É ali, né, Silvia? Tchau, minha linda. É. Deus te abençoe. Obrigada pela aula de hoje. Obrigada a você, imagina. Tchau, meu povo. Tchau. Até a próxima.